Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de maio, está começando o Boletim Legislativo e eu abro o jornal de hoje te convidando para acompanhar os destaques da última sessão, que contou com a votação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Durante a 29ª sessão do ano, os parlamentares analisaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos para a realização de serviços de manutenção pública para a cidade, como troca de lâmpadas, podas de árvore, capina, tapa-buraco e também a intensificação de rondas policiais em alguns bairros. Entre os temas apresentados no Pinga Fogo estão fiscalização, esporte, saúde, educação, entre outros. Rafael Pascucci comentou sobre uma visita que fez à Secretaria de Mobilidade Urbana e destacou a inauguração do poliesportivo do Jardim Morumbi. O vereador também agradeceu pela vida e pelo apoio que recebeu dos amigos e familiares durante o momento em que ficou internado por conta da Covid-19. Ainda no tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo abordou a execução de serviços de manutenção em espaços públicos da cidade e citou uma visita que fez à Secretaria do Meio Ambiente para questionar a execução de algumas obras que estão sendo realizadas nas comunidades do Bosque dos Ipês e Altos dos Ipês. Falando sobre esporte e inclusão, o vereador Renato Santiago homenageou os atletas que participaram da Copa Sessentão, voltada para pessoas com mais de 60 anos. Renato foi padrinho da competição e a taça ganhou o nome do pai do parlamentar, Reuber Santiago. A vereadora Amélia Naomi usou a tribuna para pedir reajuste salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e também cobrar melhorias para o transporte público, o qual, segundo a parlamentar, não estaria conseguindo atender a população com qualidade. O vereador Dr. José Cláudio citou a reunião realizada pela Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico, que debateu a importância da captação de recursos para hospitais da cidade, como o GAC e o Pio 12. O parlamentar aproveitou a ocasião para lembrar sobre o Dia Mundial da Hipertensão. Dulce Rita também comentou sobre o trabalho da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico e cobrou o reajuste da tabela SUS, usada para custear os repasses às entidades de saúde. A parlamentar também abordou a importância de garantir o acesso ao transporte adaptado para as pessoas com deficiência. Já o vereador Fernando Petit falou sobre o tema da educação. O parlamentar parabenizou o destaque de alunos da cidade que conquistaram o primeiro lugar em uma competição internacional de matemática. Petit também informou sobre uma visita que fez ao governo de Taubaté para discutir sobre a causa animal. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E vamos saber quais são as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José na nossa agenda de serviços? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista de planejamento, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de monitoramento eletrônico, auxiliar fiscal, auxiliar técnico de telecomunicações e dados, balconista, barbeiro, camareira de hotel, chapeiro de lanchonete, consultor comercial, corretor de imóveis, cortador de tecido, cozinheiro industrial, cuidador de idosos, cumim, diarista, empregada doméstica, garçom, instalador técnico de manutenção, laminador de fibra de vidro, líder mecânico de refrigeração, mecânico de automóveis, meio oficial de cozinha, nutricionista, oficial de manutenção predial, operador de escavadeira, operador de motoniveladora, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, pedreiro, pintor, representante comercial autônomo, representante comercial MEI, supervisor de operações, supervisor de telemarketing, técnico em nutrição, técnico em secretariado, terapeuta ocupacional, torneiro mecânico, trabalhador rural, vendedor interno, vendedor externo e vendedor porta a porta. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E hoje, dia 18 de maio,
É o dia de mobilização de toda a sociedade para uma causa muito séria: o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para trabalhar a sensibilização sobre o tema e reforçar o papel de toda a sociedade nesse debate, foi criada a campanha Maio Laranja. A Câmara apoia a campanha e reforça o debate do tema como uma ferramenta de prevenção. Simulando uma vacinação, a ONG Transformando Verdade em Ação busca conscientizar as pessoas sobre o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. A seringa foi representada por uma bala, que será entregue às pessoas junto com um comprovante de vacinação. O documento é um certificado no qual o público se compromete a denunciar casos de abuso contra crianças e adolescentes. A ação é uma das atividades que marcam a campanha Maio Laranja, criada para alertar a sociedade sobre o tema. Nos últimos 2 anos, e principalmente na pandemia, nós começamos a intensificar e trabalhar o mês de maio, que é chamado Maio Laranja, todos os dias com uma intervenção na internet, que nós temos muitos casos pela internet, a intensificar a informação, as ações em empresas. A campanha Maio Laranja surgiu no ano 2000, quando foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, celebrado em 18 de maio. No Brasil, 3 crianças são abusadas a cada hora e cerca de 51% delas têm entre 1 e 5 anos de idade. Em São José, os dados do Conselho Tutelar mostram que o número de denúncias tem crescido nos últimos anos. Em 2020, foram 764 denúncias e no ano passado, 865, alta de 13%. De acordo com este conselheiro, o aumento no número de denúncias se deve à maior conscientização da sociedade. Ainda segundo o conselheiro, o público jovem também tem denunciado. As pessoas hoje compreendem aonde deve buscar essa ajuda, entende a criança que ela, ao se tornar vítima, deve procurar essa ajuda, né? E acaba chegando mais, né, esse número de pessoas, desses casos atendidos com crianças e adolescentes. Existem diversas maneiras de fazer a denúncia do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma delas é pelo telefone, pelo Disque 100 ou pelo Disque Denúncia 153. Outra opção é procurar uma das 3 unidades do Conselho Tutelar da cidade, onde a criança ou adolescente é acolhido e encaminhado para a assistência médica quando preciso. Ainda assim, Alessandro explica que, como boa parte dos abusos acontecem dentro de casa, a família resiste em acreditar nas palavras dos jovens quando a denúncia é feita. Não acontecendo e a família não acreditando, aí o serviço, né, da assistência é quem dá esse respaldo ao conselho, né, de fazer o atendimento para que a violação se cesse. Se lá na frente, né, mostrar que a família não correspondeu, é onde o conselho também pode agir aplicando medida de proteção, afastando o agressor, né, ou a criança da sua moradia, caso a família não acredite. Para os vereadores, apesar de ainda ser um tema considerado tabu, o abuso sexual de crianças e adolescentes deve ser amplamente debatido, principalmente com a participação dos pais e responsáveis. Um tabu muito ruim para a nossa sociedade, porque atrás de uma não denúncia nós temos uma criança que é vítima de violência sexual. Então isso é muito ruim para a nossa população, para as nossas crianças, enfim, para a nossa sociedade. E as pessoas precisam conhecer esses canais, precisam ter acesso a essas informações para que façam realmente essa denúncia. Esse tabu dentro de casa precisa cair para que a criança saiba, desde o início da infância mesmo, onde ela pode ser tocada ou não, onde que é uma parte que ela só pode ser tocada pelo pai, pela mãe ou por alguém de confiança. Então, todos esses processos, respeitando a faixa etária de cada criança, tem que ser começar a discutir desde cedo dentro de casa para que a gente mitigue, minimize cada vez mais o abuso infantil. Os parlamentares também comentam o papel da Câmara nos debates sobre o tema e o que pode ser feito para melhorar o acolhimento dos jovens que passam por algum tipo de abuso. E quando você externiza, quando você leva esse assunto à discussão, você também começa a ter penas, né, punição mais severas para essas pessoas. Então, cabe até o legislador, né, a gente como vereador, ter ideias de criar leis municipais para que a gente possa diminuir, né, minimizar esses acontecimentos.
políticas no sentido de acolher, de tratar, de receber a criança pós-abuso, fazer o tratamento psicológico, acompanhamento psicológico dessa criança e também leis punitivas para o agressor, para o adulto que abusa. Para Tatiane, coordenadora da ONG Transformando Verdade em Ação, quanto mais debatido o assunto, maior será a rede de proteção desses jovens. Não tem como combater o mal se não conhecer. Por isso que nós precisamos conscientizar e informar. Nós precisamos falar sobre a rede de proteção. As crianças e adolescentes precisam saber que existe uma rede de proteção. Elas precisam de uma voz. E essa voz é eu e você. Por isso que nós precisamos falar mais sobre este assunto. E existem maneiras de identificar quando uma criança ou adolescente está sofrendo com abusos, como conta o conselheiro tutelar. Ao perceber algumas dessas características, é dever fazer a denúncia ao conselho tutelar ou a algum órgão competente. A própria criança, ela começa a identificar alguns sinais, né? Você vai ver que a criança, ela começa a ficar entristecida, ela vai ficar, às vezes, afastada do convívio da família, ela vai se isolar. Às vezes aparece, não somente com a criança, mas também com o adolescente, sinais, às vezes, até mesmo de automutilação. A criança, quando é muito pequena, ela vai trazer sinais de que ela vai regredir. A criança que já não está mais de fralda vai voltar a fazer xixi na cama, né? Então, tem alguns sinais que vai ser aparentes que a família vai falar, opa, alguma coisa está acontecendo. E daí seria, talvez, né, procurar conversar com essa criança para poder ver o que realmente, de fato, está acontecendo. Da campanha Maio Laranja, a gente segue para outro tema muito importante, que é a evasão escolar. Segundo dados do Unicef, esse é um problema que afeta cerca de 5 milhões de alunos brasileiros, situação que ainda foi agravada pela pandemia. Políticas públicas têm sido discutidas para manter o interesse no aprendizado e evitar questões como o trabalho infantil. E para reforçar esse debate, uma lei criou em São José o Dia de Combate à Evasão Escolar na cidade. Ao menos 244 mil crianças e adolescentes brasileiros entre 6 e 14 anos estão fora das escolas, segundo o levantamento realizado pela ONG Todos pela Educação. Número alto, que se intensificou durante a pandemia da Covid-19. Aqui em São José, o município chegou a zerar a evasão escolar no ano de 2020, mas em 2021 voltou a registrar casos de alunos que abandonaram a escola. No acumulado dos últimos 6 anos, foram contabilizados 116 casos de evasão escolar. Para a educadora Neuza Factori, os dados nacionais mostram que a educação precisa ser prioridade para a gestão pública. Ela ainda explica que a falta de investimentos na área é uma realidade que afeta todo o país. Acho que no nosso país, seja pelos órgãos públicos, pelas políticas educacionais, pela condição econômica do país, educação não tem sido uma prioridade e nem um valor, infelizmente, para o nosso povo, né? Acho que culturalmente o Brasil ainda não chegou a entender a educação como um valor, como um direito, como uma necessidade até para resolver outras questões organizacionais mesmo do povo. A evasão escolar, infelizmente, ainda é um problema que atinge em grande escala as nossas escolas aqui no país. E os motivos são os mais variados, desde distância da escola, violência familiar, gravidez na adolescência, dificuldade de aprendizagem, necessidade de arranjar um emprego para colocar comida em casa. E para que possamos mudar esse cenário, é importante ainda mais políticas públicas que incentivem a educação. Precisa que os órgãos públicos e as políticas públicas sejam organizadas, articuladas, contínuas, né, avaliadas, que tenham pessoas técnicas para poder fazer suas colocações e estudo, que as pesquisas sejam analisadas, né, e, paralelo a isso, é claro, oportunidades na área econômica, na área social, de empregos e tudo mais.
Em São José dos Campos, uma lei municipal busca relembrar a sociedade anualmente sobre a importância de debater o tema. A matéria cria na cidade o Dia de Combate à Evasão Escolar, celebrado em 21 de maio. A proposta visa conscientizar toda a população, especialmente os pais, da importância de acompanhar a vida escolar das crianças e adolescentes, além de promover a valorização do profissional da educação. O vereador Renato Santiago, relator da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, acredita que é preciso investir em educação e destaca o engajamento da rede de ensino no município. Nós somos privilegiados, né? São José dos Campos tem uma rede de ensino municipal extremamente engajada, né, com os objetivos, que é a formação integral do cidadão, tanto na parte escolar quanto na cidadania. Haja vista o nome da nossa secretaria, Secretaria de Educação e Cidadania. Não tenho dúvida que isso, a médio e longo prazo, refletirá, logicamente, numa comunidade mais consciente, mais educada, mais sabedora dos seus deveres e das suas obrigações. Eu não tenho dúvida que a cidade ganha com isso, porque é uma população mais inteligente, é uma cidade mais inteligente. Já a vereadora Juliana Fraga, membro da comissão, acredita que o caminho para reverter este quadro é promover o debate e conscientização também no poder público. E isso é uma pauta que vira e mexe a gente está debatendo para que esse número cada vez seja mais reduzido. A gente pode levar cada vez mais esse assunto para os pais, para as reuniões, na Secretaria de Educação também ver o que a gente pode auxiliar, porque a evasão escolar e realmente tem aumentado a evasão escolar, principalmente com os adolescentes, né, e ensino médio. Aumentou muito o número de evasão escolar nessa idade, nessa faixa etária. Então, a gente pode, sim, fazer essa ponte e divulgar cada vez mais a importância da educação e que diminua a evasão escolar, né? A evasão escolar traz muitos malefícios à sociedade. Entre elas estão a dificuldade de ingressar no mercado profissional, perpetuando a desigualdade social. Fora que a qualidade dos trabalhos prestados também é comprometida. Problemas sociais que podem até mesmo refletir em maior criminalidade. A evasão escolar é isso, gera uma sociedade ou uma geração que está menos capacitada e menos orientada, né, para reconhecer oportunidades ou para poder atuar num mercado de trabalho que é extremamente dinâmico, extremamente novo, extremamente rápido, né? Então, assim, os prejuízos, há estudos dizendo que acho que demoramos aí uns bons anos para tentar resgatar todo esse impacto que a educação ou a evasão escolar ou as dificuldades de estudo vão causar, sim, também na sociedade como um todo. E como será que vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira? Vamos ver na nossa previsão? A tarde desta quarta-feira é ensolarada e não chove. Ainda assim, o frio continua com temperaturas baixas ao longo de todo o dia. A máxima não passa dos 15 graus e a mínima é de apenas 5. Na quinta, o frio continua, mesmo com o dia ensolarado. A máxima será de apenas 17 graus, mínima 7. Então é isso, esse foi o boletim desta quarta. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Um abraço.